Olá, pessoal! Quando a Virgem falou sobre o milagre, disse que o Papa veria de onde estivesse e que o Padre Pio também. Mas no dia 23 de setembro de 1968, morria o Santo Capuchinho. Se a Virgem havia dito que ele veria o milagre, como poderia ter morrido antes dele acontecer? Vem comigo! Poucas semanas depois do dia 16 de outubro de 1968, a vidente recebeu um telegrama na aldeia. Vinha de Lourdes. Um capuchinho de San Giovanni Rotondo, o padre Bernardino, a convocava para entregar-lhe uma carta que o padre Pio havia deixado para ela. Na aldeia, o padre Alfred Combe e Bernard Lullier insistiram para que a jovem atendesse ao chamado e até se ofereceram para levá-la junto com sua mãe. Elas aceitaram a oferta e partiram na mesma noite. No dia seguinte estavam em Lourdes. O padre Senamo explicou que o santo, antes de morrer, ditou um bilhete para ela que foi transcrito pelo padre Pellegrino, frade que cuidava do padre Pio na última fase de sua enfermidade. O padre Pio havia expressado o desejo de que o véu que cobrisse o seu rosto após a sua morte fosse entregue também a Conchita. Embora não conheçamos o texto do bilhete, sabemos que naquele dia o véu e a carta foram entregues a Conchita. Porém, no coração da jovem continuava viva aquela questão acerca do milagre. Então, ela perguntou ao capuchinho Senamo por que a Virgem disse que o padre Pio veria o milagre anunciado por ela se ele morreu. O frade respondeu: ele viu o milagre antes de morrer. Ele mesmo me disse. Agora, Conchita estava novamente confiante nas aparições. Essa visão do santo capuchinho o transformava de alguma forma em um integrante do estreito círculo dos videntes das aparições. É inegável que o padre Pio esteve vinculado a Garabandal quase desde o princípio, pois antes de escrever a carta de 1962 às meninas, a Virgem falou diretamente com ele, tanto que a carta continha um recado dela. Através dele, Padre Pio divulgou as aparições em várias ocasiões, entre peregrinos de San Giovanni. Agora, com a visão do milagre, se tornava de algum modo um vidente de Garabandal, uma testemunha privilegiada das aparições. O santo uniu seus estigmas à mensagem da Virgem em 1965. Meditai na paixão. Também em 1966, um padre jesuíta tratou da questão de Garabandal com o Papa Paulo VI. O padre Xavier Escalada, jornalista, pesquisador e historiador que destaca-se por seus estudos no campo das aparições marianas. Ele foi recebido pelo Papa Paulo VI e teve com ele uma significativa conversa que apreende a opinião do pontífice para com os eventos. Escalada expôs ao Papa os resultados de seus recentes estudos sobre Garabandal. O Papa, que estava a par do caso por conta da conversa do cardeal Ottaviani com Conchita em janeiro, logo interrompeu o jesuíta para dizer: é preciso dar a conhecer essas mensagens. Escalada, encorajado por essas palavras, respondeu com franqueza: sim, santidade, mas há muita gente que se opõe, mesmo dos nossos. Então o Papa levantou a voz e disse enérgico com a eloquência italiana: não importa, diga a essas pessoas que foi o Papa quem disse que é urgente dar a conhecer ao mundo essas mensagens. É a mais bela história da humanidade desde o nascimento de Cristo. É como a segunda vinda da Santíssima Virgem na Terra. Com as palavras extraordinárias, São Paulo VI sublinhava a extraordinária frequência dos mais de 2000 êxtases em que se contemplavam as aparições. Essa citação tem dois testemunhos muito imediatos, que o reproduzem de forma idêntica. O primeiro pertence a outro conhecido jesuíta, Ramon Maria André,
que sempre atento aos trabalhos, se refere a essa entrevista de escalada com São Paulo VI numa carta datada de 13 de abril de 1967. Ao 7 de novembro de 1968, a mesma fala foi publicada pela primeira vez em Tacna, no Peru, com o imprimatur do bispo da diocese, Dom Alfonso Zaplana. A partir de então, essa frase aparece numa porção de mídias e publicações, mantendo a forma idêntica. O padre René Laurentin, célebre teólogo francês, doutor em Mariologia, especialista respeitadíssimo no estudo de aparições marianas, expressa esse mesmo assombro ao comprovar a abundância de fatos extraordinários de Garabandal entre 1961 e 1965. Em 1966, quando o Papa assinalou que era algo novo, foi porque em Fátima foram apenas 6 aparições, em Guadalupe 4 e em Lourdes 18. Atualmente, porém, foram comprovadas aparições mais longas, como Akita, Betânia e Quiberon. Garabandal, entre elas, se distingue pelo fato de preceder a todas essas. Em 3 de fevereiro, uma nova locução do Senhor surpreendeu Conchita durante a ação de graças da comunhão. É uma das locuções mais longas que chegaram até nós. Conchita, tu viestes aqui ao colégio para se preparar para ser minha esposa e, segundo dizes, para me seguir. Pois tu agora queres cumprir a tua vontade e queres seguir assim a tua vida, eu te escolhi no mundo, para que estejas nele, enfrentando as muitas contrariedades que por mim terás. Tudo isso quero para a tua santificação e que eu ofereça para a salvação do mundo. Deves falar ao mundo de Maria. Não esqueças que em junho me perguntastes se eras monja, e eu te disse que em qualquer parte encontrará a cruz, o sofrimento. Volto a dizer agora, Conchita, sentes meu chamado para ser minha esposa? Não, porque eu não te chamei. Quero dizer-te, Conchita, que antes do milagre sofrerá muito, pois haverá poucos que crerão em ti. Tua própria família crerá que te enganastes. Tudo isso eu o quero, já te disse, para a tua santificação e para que o mundo cumpra a mensagem. Quero te prevenir que o resto de tua vida será um contínuo sofrimento. Não te acovardes no sofrimento. Eu e Maria, que tanto amas, estamos contigo. Conchita perguntou se em Roma também deixariam de acreditar nela, e ele disse: não te preocupes com os que creem ou não em ti. Eu farei tudo, mas também te darei o sofrimento. Quem sofre por mim, eu estarei com ele. Muitos interrogatórios ainda aconteceram. Conchita falava em dúvidas, negava umas coisas e afirmava outras. A única vontade que tinha era de terminar e escapar de tantas perguntas sobre algo que ela realmente não podia explicar. Essas negações chegaram às principais mídias nacionais e muito rapidamente fora da Espanha. Muitas notas foram publicadas através de sucessivos bispos que iam assumindo sobre as aparições pela Diocese de Santander, mas todas afirmavam que os fenômenos eram naturais e não havia nada de extraordinário. Os meios de comunicação também faziam eco. E ainda mais, punham na boca das videntes numerosas frases que jamais foram pronunciadas por elas. Na realidade, esses períodos de dúvidas e negações são comuns nesse tipo de experiência mística. Isso aconteceu com Santa Teresa de Jesus, com Santa Bernadette Soubirous, com Santa Gemma Galgani, com Santa Teresa de Lisieux e até com Lúcia, uma das videntes de Fátima. Duvidavam se tinham se enganado. Atravessar momentos de dúvidas, negações é comum na história dos místicos. Tempos depois, as videntes reafirmaram suas visões. Todos os estudos realizados sobre as videntes por cientistas e médicos davam o resultado de que elas eram sãs e normais. A Virgem havia anunciado as contradições das meninas e também anunciou um período de confusão dentro da própria igreja. A Senhora vinculou ambos os acontecimentos, assinalando que a confusão de Garabandal, apesar das graças recebidas, precederia um período de confusão dentro da igreja.
as meninas deveriam buscar a paz no remédio oferecido por ela em suas mensagens. A Eucaristia, o sacrifício, o amor a Deus e a nossa Mãe. A Virgem não vinha somente por elas. Esse remédio do coração das aparições seria a luz que gerava e o projetaria sobre as dificuldades pelas quais a Igreja deveria passar. Desse ponto de vista, Garabandal está intimamente unida a Fátima. Vem para completar o terceiro segredo de Lúcia. E como afirma, entre muitos autores, Dom João Pereira Venâncio, bispo de Leiria, em Fátima, dizendo: a mensagem dada pela Santíssima Virgem em Garabandal é a mesma que ela deu em Fátima, mas atualizada para o nosso tempo. Por hoje é só. Até o próximo capítulo, que será o último desta série.